Saudações, meus caros, aqui Luiz Correia falando, e hoje a gente vai falar sobre SSR, ou Server Side Rendering, com React e com Express no back-end. Vamos lá? O Server Side Rendering é um modo de renderizar o React do lado do servidor, evitando assim que ele seja renderizado do lado do cliente, sendo penoso para o cliente e também sendo ótimo para o CEO. Porque, visto que ele é renderizado do lado do servidor, quando ele chega na frente, ele já vem com todas as tags HTML prontas. Vocês vão entender melhor quando eu estiver fazendo. Então vamos lá? Primeira coisa, vamos criar a base do nosso exemplo de React. Vamos criar um projeto React com React Create App para a gente poder trabalhar em cima dele. Vamos criar uma pasta SSR, cd_ssr e yarn create app day3 block 29. Vamos esperar um pouquinho enquanto ele cria aqui o projeto para a gente. Esse vai ser o projeto de exemplo, a gente vai modificar ele um pouquinho para a gente conseguir jogar ele no SSR. E no nosso SSR a gente vai estar usando o Express. Vamos esperar mais um pouquinho. Done App Hacking. Vamos dar um CD. Day3 Blockline. Vamos abrir o nosso Visual Studio Code e começar a codar. Então a gente aqui na pasta Source, a gente tem aqui o nosso app. Aqui está rodando, vamos conferir se está tudo ok. Yarn Start. Localhost, porta 3000. O projeto padrão do React. Então vamos editar ele aqui um pouquinho. Vamos criar um contador. Vamos limpar um pouco esse módulo. Então, se a gente vai criar um contador, a gente precisa guardar estado desse contador. O quanto ele foi, quanto foi adicionado e quanto foi subtraído. No React, para guardar estados, a gente usa um hook chamado useState. Então vamos usar ele aqui. Então vamos criar uma variável para guardar esse estado, chamado count, e um método que seta esse estado como setCount. Isso usando o useState, ok? E a gente vai iniciar essa variável no 0, como deve ser um contador. Ok? Vamos criar 3 funções, uma para incrementar, uma para decrementar e uma para resetar o contador. Então, const incremente igual, vamos usar uma arrow function, const new value igual a count mais 1. Vamos setar o valor com setCount e a gente vai passar o new value para ele. A função de decrement é praticamente a mesma função do increment, só que a gente vai mudar o sinal de adição por um sinal de subtração. Count menos 1. E novamente a gente seta um novo valor para count usando setCount e passando a variável newValue. A nossa função de reset ela é bem mais simples, porque a gente vai simplesmente passar o setCount e passar para ele o valor 0. A gente já tem as funções preparadas, então agora a gente vai fazer o front-end. Vamos criar aqui um H2, não, pode ser um H1, com o valor de count, com o valor atual do nosso contador. Vamos criar uma div e colocar dentro dela 3 botões. Com o evento onClick desses 3 botões, chamando as 3 funções que a gente fez previamente. Então, vamos copiar aqui. Primeiro botão com reset, o segundo com adição e o terceiro com a subtração.
Então, reset, increment e decrement. Feito, vamos testar. Então, yarn start. Está aqui rodando e está pronto o nosso contador. Vamos ver se funciona. Clicando em mais, ele vai aumentando o valor e menos diminuindo. E, óbvio, o reset rezera. Agora aqui você vai entender como o React funciona. Ele está renderizando tudo do lado do cliente. O que isso quer dizer? Se a gente vir aqui, exibir o código-fonte da página, a gente tem somente isso aqui. De HTML, no body a gente tem somente essa div, a id root. O que está acontecendo? O JavaScript, no caso que está sendo chamado aqui, está sendo renderizando todos os componentes dentro dessa div do lado do cliente. E o que a gente vai fazer é fazer um server-side rendering, renderizar tudo isso do lado do servidor, e aí vocês vão poder ver por aqui as tags HTML geradas. Então vamos lá? Primeira coisa a ser feita, a gente vai criar uma nova pasta chamada server. E dentro dessa pasta adicionar um arquivo chamado server.js, onde a gente vai ter toda a lógica do nosso servidor. Como a gente vai usar o Express, a gente precisa também adicionar ele ao nosso projeto. Então a gente vem aqui, yarn add Express. Um minutinho. Show. Então vamos lá. Import Express from Express. A gente vai criar um projeto simples do Express, chamando const app igual a Express, ok? Então a gente vai criar uma rota genérica. Então a gente vai dar um app.use e vai criar uma rota usando expressão regular. O acento circunflexo significa que é início de linha em expressão regular. Então a gente vai pegar o início de linha qualquer que for até a barra e a gente vai chegar até o final de linha, que é o cifrão, ok? E o que a gente vai fazer aqui? Na nossa rota a gente tem que ter o request, o response e o next, para a gente poder implementar mais para frente também algum middleware, ok? E o que a gente vai chamar nessa rota? A gente precisa chamar nessa rota o build, o arquivo index.html gerado pelo React. Então a gente vai dar o build do React para a gente ter essa pasta. Então a gente vem cá, yarn build. Yarn build vai criar um build de produção e salvar nessa pasta build aqui. Ó. Acabou de ser feito. Aqui tem todos os arquivos estáticos, inclusive o index.html que a gente acabou de ver lá no Chrome, que tem somente aqui o div id root como HTML, ok? Então vamos lá. Para a gente poder abrir o index.html, a gente vai precisar importar dois módulos, que são o fs, import fs from fs, e o path, import path from path. Esses dois módulos eles não precisam ser adicionados pelo yarn ou pelo npm, porque eles já estão embutidos junto com o pacote do Node. Então, a gente chegando aqui, a gente vai dar fs.readFile. A gente vai dar um path.resolve. Vai voltar um diretório para a gente chegar no diretório build e abrir o index.html. Como que a gente vai abrir esse arquivo? Usando o encode, o tf8, e o resultado da abertura desse arquivo a gente vai ter aqui, com essas variáveis data e erro. No caso, na leitura do arquivo, se a gente tiver qualquer erro, a gente vai logar ele aqui. Se
se acontecer o erro, eu vou salvar ele no console, console.log, erro. E também vou enviar para o cliente que houve esse erro, para ele não ficar lá esperando um load infinito. Return response.status, e a gente vai passar, como é um erro do servidor, a gente vai passar o status 500, que é o código de erro do HTML, erro de servidor. Send, e a gente vai mandar uma mensagem para o cliente. Para ele não é interessante a gente falar que a gente teve um erro de ler o arquivo do build, então a gente vai simplesmente passar para ele um erro de algo deu errado. A gente pode fazer uma carinha triste aqui para ele ficar mais comovido com o que aconteceu. Tá, mas e aí? E se não deu erro, a gente conseguiu ler o arquivo index.html, o que a gente vai fazer? Então, é nessa parte que a gente vai pegar o projeto React, vai renderizar ele em string e jogar dentro desse index.html. Então, para isso, a gente precisa importar também o React, from React, importar o React DOM, React DOM Server, from React DOM, módulo Server, e importar o nosso app que foi feito lá no React, que a gente acabou de fazer o nosso contador. From dois pontos, source app, ok? Então a gente tem aqui o nosso app e a gente vai criar o render do servidor, o React DOM Server. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um React App igual a React DOM Server ponto render to string, e a gente vai passar o nosso app para ele. Então, nesse momento, a gente está renderizando todo o nosso projeto React no servidor. E aí, como que a gente vai jogar isso para frente? A gente vai pegar e vai retornar para o cliente res.send. A gente vai pegar o data, esse data aqui, que é o arquivo index.html, data.replace, e a gente vai dar um replace no div id root, div. Como eu vou colocar uma variável aqui, eu preciso usar essa crase. A gente vai substituir por div id root, deixar o div, e aqui dentro do div id root a gente vai passar o nosso app renderizado pelo servidor. React App, ok? Nessa parte está ok. Então a gente agora tem que contar para o Express que ele também tem que usar os arquivos estáticos gerados no build, para que qualquer imagem, qualquer CSS que não seja renderizado, que não seja criado no lado do servidor, possa ser buscado para o lado do cliente. Então vamos lá, app.use express.static path.resolve dirname. O dirname, no caso, é a própria pasta do server. Então a gente está na dirname, a gente precisa voltar uma pasta anterior para a gente chegar na pasta build. Ok? Aqui está ok. E a gente vai simplesmente startar o nosso servidor com app.listen na porta 3000. A gente vai colocar aqui no console .log bem-vindo na porta
3000. Aqui do lado do servidor já está ok. O que a gente precisa fazer é ir lá no nosso front-end e fazer uma pequena modificação no index.js, que é aqui. O que a gente precisa fazer aqui é mudar o render do React DOM para o Hydrate. O Hydrate ele funciona bem parecido com o render, a diferença é que ele verifica se o nó que está sendo chamado, no caso nossa div com a id root, já tem seu markup renderizado pelo servidor. Como nós já o renderizamos, a única coisa que vai fazer é adicionar o Event Handler e preservar a estrutura já renderizada. Alguma dúvida nesse momento? Vou até beber um pouquinho de água aqui que eu já estou ficando rouco. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o build do JSX no nosso servidor. E para isso a gente precisa usar o Babel. A gente vai instalar algumas dependências. A gente vai vir aqui em yarn add babel preset env babel preset react babel register e o ignore styles. Vamos lá, yarn add. Vamos esperar um pouquinho. Ok. Então a gente vai vir aqui na pasta server, vamos adicionar um arquivo index.js e nesse arquivo a gente vai ter as instruções do Babel de como fazer essa compilação. Então a gente vem cá, require. O primeiro que a gente vai usar é o ignore styles. O que isso vai dizer? Ele não vai fazer o build dos arquivos .css. Esses arquivos .css eles vão ser buscados do servidor pelo app. Aqui, ó, ele vai ser buscado aqui como arquivo estático no app.express.static, ok? A gente vai fazer as configurações aqui usando o @babel /register. E a gente vai dar um ignore. Aqui, um minutinho. O ignore. E a gente vai ignorar o node modules. Por quê? Como a gente está com o nosso servidor do back-end e front-end no mesmo projeto, eu não preciso buscar duas vezes a pasta node modules. Somente uma, ok? E aqui a gente vai usar os presets que a gente adicionou. No caso, o @babel preset env e o @babel preset react. Então, teoricamente, para isso aqui funcionar, a gente só precisa adicionar um require ./server. Então aqui a gente está dando require no nosso servidor. Isso aqui deveria funcionar lindamente. Então vamos lá? Como que a gente testa isso? A gente vai vir cá, então node server index.js. Vai esperar um pouquinho. Está falando que já está ouvindo na porta 3000. Então vamos lá conferir a porta 3000 se está tudo ok. Dá um refresh. Está rodando aqui. O contador está funcionando. Mas será que ele está sendo renderizado realmente pelo nosso servidor? Vamos dar uma olhada no código fonte da página. Vamos lá. Momento de sensação. E está aqui o nosso HTML gerado pelo nosso servidor. Bacana, né? Então vamos lá que a gente vai fazer mais algumas coisas para deixar isso aqui bacana. Eu vou provar que é possível também a gente
ter estilos aqui, porque a gente colocou aquele Ignore Styles, vamos mudar um pouquinho o estilo das coisas. Vamos lá no nosso app, no app.js, nessa div aqui, vamos pôr um class name igual background red, ok? A gente já está importando aqui um app.css que veio por padrão. Vamos dar uma limpada nele, a gente não precisa desse monte de coisa. Eu vou deixar só aqui o text align para deixar o nosso contador alinhado no meio. E vamos adicionar nossa classe aqui, background red, com CSS de background red. Depois disso aqui feito, a gente vai novamente dar o build, vamos fechar o servidor aqui, dar o build do nosso React, para a gente atualizar a nossa pasta build com o nosso build de produção. Vamos fazer uma coisa bacana aqui também, adicionar um script aqui para a gente rodar o nosso server-side rendering. SSR node server index.js. Então, vamos ver se está funcionando. Vamos chamar aqui yarn ssr. Chamou o nosso servidor, ouvindo na porta 3000. E agora essa parte onde estão os botões, quando eu der o refresh, teria que ficar vermelho. E voilá! Olha que lindo como o projeto funciona. Vamos dar mais uma inspecionada aqui no código fonte. A gente consegue ver aqui o que foi gerado. Bem bacana. Uma coisa que a gente também pode olhar é aqui na página Network. Cadê? Vamos dar um refresh. Que ele já está sendo gerado aqui, todo o nosso projeto no lado do servidor. E é rápido, né? É um projeto pequeno, mas ele não deixa de ser rápido. Muito bacana. Depois disso aqui, vamos tirar mais alguma dúvida. Imagino que por enquanto seja isso. E a gente agora vai fazer uma chamada à API. E a gente pode usar algumas bibliotecas que permitem essas requisições, tanto no cliente quanto no servidor. E uma bem interessante é que a gente já conhece, e eu imagino que vocês também já conheçam, uma chamada Axios. Então a gente vai instalar o Axios como dependência. A gente vai dar um yarn add Axios e Axios hooks, ok? Adicionado aqui, a gente vai mexer na nossa parte do app, aqui ó, na parte do React. Então a gente vai importar aqui import use Axios from Axios hooks. E para isso a gente vai chamar uma API. Vamos abrir a API aqui. O que a API faz? Ela nos dá fotinhas de gatinhos toda vez que ela é chamada. Vamos abrir o JPEG aqui só para você ver que bonito o gatinho, ó, tá vendo? Toda vez que a gente chama a API, ela vai me dar uma foto de um gatinho novo. Vamos olhar aqui. Tá vendo? Ó, bem bacana para quem gosta de gatinhos. Então a gente vai chamar essa API aqui que busca gatinhos. Então aqui a gente vai chamar um const result
igual use Axios, e a gente vai adicionar a nossa API de gatinhos. Esse result, na verdade, o use Axios, ele retorna para a gente, um objeto com os dados e também uma variável loading. Vamos ver como que a gente usa isso. Tá, a gente tem isso aqui. A gente também vai precisar de uma variável para guardar essa imagem do gatinho. Então vamos dar um const image. Vamos colocar um método para setar essa imagem, setImage. A gente vai buscar ela do useState. E ela vai ser iniciada como vazio, ok? Aqui a gente vai usar também, como a gente não vai estar usando aqui o didmount, a gente vai usar aqui use, mais um hook, e use effect, para a gente chamar essa variável no loading do nosso sistema, ok? Vamos chamar ela logo aqui embaixo. Use effect. Aqui dentro, outra arrow function. E aqui dentro a gente vai passar o result, porque ele só vai se renderizar, ele só vai chamar useEffect de novo, toda vez que a variável result for mudada. Mas como aqui ela está constante, ela vai chamar só a primeira vez no loading, ok? Então a gente vai vir cá, if não result ponto loading, quer dizer que se ele não estiver dando load, a gente vai dar um set image igual a result ponto data no array 0 ponto url. Vamos conferir se é isso mesmo que está lá na API. Então a gente está aqui no sys, a gente tem o array 0, que é esse array de fora, e a gente busca o URL. A gente tem também o tamanho. No momento a gente não vai precisar. Então aqui a gente acabou de pegar o URL da nossa API. Ok? Então, se a gente tem a URL da nossa API, a gente tem que colocar ela aqui no nosso front-end. Então a gente vem cá. Se existe a image, se ela não é vazia, a gente vai colocar uma tag image class name igual a cat source igual a image e out igual a cat. Ok? Vamos fechar a tag image. E se não tem a image, a gente vai escrever loading. Para ficar bacana também, vamos, é claro, colocar um CSS bonitinho para nossa imagem, app.css.cat. Vamos dar uma margem de 10 pixels. Width de 50% e High de 50%. Agora é aquela parte bacana em que a gente vai lá dar o build do nosso projeto React. E chamar o nosso server-side rendering. Ouvindo na porta 3000
Vamos ver o nosso app aqui. Tá um loading. E tá aí a nossa foto de gatinho. E toda vez que a gente dá um refresh, chega um gatinho novo. Vamos dar mais uma olhada no código-fonte da página. E tá aqui o nosso HTML. Cara, muito show. Muito bacana esse projeto. Vocês têm alguma dúvida? A gente pode passar para frente, terminar a nossa aula, porque eu imagino que com isso aqui a gente possa ter tido uma ideia de como funciona o server-side rendering e de como que acontece e de como que a gente pode usar isso no nosso back-end.